prazer que a Federação Espírita Piauiense abre as suas portas para, nessa noitada de sexta-feira, possamos ouvir alguns ensinamentos do Mestre, no qual ele nos deixou, para que possamos refletir um pouco sobre o momento dos quais estamos passando. Depois teremos uma roda de conversa com evangelizando e pais de evangelização. Então, novamente, o nosso irmão Adailson Salles. Domingo, às 8h30 da manhã. Palestra hoje, flagelo destruidor, punição ou bênção. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura da nossa mensagem de hoje. Livro Pão Nosso. Esse livro foi mensagens do Espírito Emmanuel sobre o punho do nosso querido e estimado Chico Xavier. Quantas noites sem dormir, quantas noites em claro, e Chico trabalhando as noites até o alvorecer. Quando terminava, ainda ia trabalhar no Ministério da Fazenda, no Ministério da Agricultura, para poder ganhar o pão de cada dia. Coisas invisíveis. Porque suas coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder, como a divindade, se estendem e claramente vêm pelas coisas que são criadas. Paulo, Romanos 1:20. A especulação da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância e da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente na natureza invisível, onde a atividade que se desdobra sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A passagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo da criação divina, que lhes sustentam e habitam, condicionando as suas possibilidades e aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. A criatura viverá com os seres de que necessita o trabalho de elevação e receberá o ambiente enquanto for imperativo do aperfeiçoamento do progresso, mas que ninguém resiste à expressão vital da esfera que ele respira e que os dados mortais são sucessivos de apalpar. Os objetos visíveis no campo da forma efêmeras constituem breves transitórias resultante das forças invisíveis do plano externo. Cumpre os deveres que te cabem e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede pelo dia a dia de hoje, que precisarás repetir a experiência amanhã. Vamos elevar o pensamento a Jesus e agradecer a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que possamos ter um momento de elevação espiritual.
Pedimos aos espíritos amigos, aos mentores dessa casa, para a gente dar por iniciado as nossas atividades da noite de hoje. Convidamos a nossa irmã Vanessa Castelo Branco, que vai falar sobre os flagelos destruidores, punição ou bênção. Talvez seja bênção. Vocês vão dizer no final. Boa noite. Quando o Neto me falou do tema, flagelos destruidores, eu pensei, acho que pouca gente vai para ouvir falar em catástrofe, né? Pouca gente gosta do tema. Mas será que realmente é punição? Os flagelos destruidores são aqueles acontecimentos em que acontecem os desencarnes coletivos com... Ah, não apareceu. Tem que desligar e ligar de novo. Vou tentar ligar de novo. Desliga e liga de novo. Vai dar certo. Tanto que a gente testou. Vai sim. Se quiser ir tentando mexer aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Estou quase tirando, então eu posso chamar todo mundo para vir pertinho e segurar para ver. Não sei, não é a mesma coisa. Bom. Você quer tentar botar o pendrive? Não? Não tem como? Tá bom. Ok. Então, os flagelos destruidores são aqueles acontecimentos em que existem os desencarnes coletivos e que existe uma modificação profunda na estrutura de uma região. Esses flagelos eles podem ser provocados pelo próprio homem ou naturais. Nos flagelos, antes da gente pensar nos flagelos, a gente tem que lembrar da justiça divina, porque tudo o que nos acontece é justo. Se acreditamos num Pai que é bom e que nos ama e permite o sofrimento da gente, é porque aquilo tem um motivo de ser, vai ser um aprendizado para nós. Pela lei de causa e efeito, tudo o que é uma reação a algo que nós fizemos, a algo que nós ocasionamos. Porque todos sofrem na medida em que fizeram
necessidade da reparação. Então, o flagelo destruidor, ele não vai vir simplesmente pelo acaso. Ele vem porque há um motivo para que ele venha. E o motivo passa pela lei também da destruição, que na verdade é uma lei de transformação. No Livro dos Espíritos, na questão 728, que pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais de destruição, nada mais é do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, para que a sociedade, a humanidade progrida, para que cada um na sua esfera individual também evolua, é necessário que aconteçam transformações. Transformações individuais, transformações do ambiente em que se vive. No individual, a gente tem, inclusive, a questão da preservação das espécies. Na reprodução, um animal precisa destruir o outro para se alimentar, para que controle a quantidade da reprodução, para que essa reprodução não se torne excessiva, por exemplo. Já nos mundos, se a gente for pensar numa esfera de mundo, há 200 de milhões de anos, a gente tinha no planeta, pela teoria da movimentação das placas, a gente tinha no planeta, olha que ótimo. Então a gente tinha, né, tá, Luísa? A gente tinha no planeta um só continente, um só aglomerado. Na medida que essas placas iam se movimentando, com o passar dos bilhões de anos, a gente foi conseguindo ter a conformação atual dos nossos continentes. Para que isso acontecesse, muita coisa foi destruída, porque a cada movimentação de uma placa dessa, há terremoto, há tsunami. Então, destruições aconteceram para que a gente tivesse a biodiversidade climática que a gente tem hoje, as múltiplas vegetações e tudo. Então, no individual, a gente tem a destruição necessária entre os seres vivos. No coletivo, a gente também pode pensar dessa forma. Então, a lei da destruição, que na verdade é transformação, é uma necessidade para o progresso. E aí, Allan Kardec pergunta na questão 739. E esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que eles ocasionam? E eles respondem, sim. Porque eles modificam algumas vezes o estado de uma região. Mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Se a gente pensar aqui no exemplo de um vulcão, na nossa mente é só fogo e destruição. Mas para as gerações futuras, isso vai ter um benefício. Porque a decomposição que vem com a finalidade positiva. Então, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Qual é a finalidade desse sofrimento? E os Espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos do que necessitaria de muitos séculos. Se a gente conseguisse analisar as coisas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de seres eternos que nós somos, a gente não julgaria os flagelos da forma que a gente julga hoje. Porque o nosso sofrimento, que às vezes dura meses, como ele diz, é um relâmpago na nossa vida espiritual. É muito difícil, enquanto encarnados, especialmente porque somos ainda muito inferiores, é muito difícil para que nós possamos compreender toda a dimensão disso.
Mas à medida que a gente for evoluindo e for estudando e for crescendo nos nossos atos, a gente vai tentando ter uma compreensão melhor disso. E ele pergunta ainda: e Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade, então, outros meios que não fossem esses flagelos destruidores? E eles respondem: sim. E diariamente Deus emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, a todo tempo a gente tem a oportunidade de modificar. Todo tempo nos aparece uma chance de exercermos a caridade, de testar a nossa não maledicência. É muito fácil a gente usar a palavra para desferir um golpe. E a gente muitas vezes não aproveita a oportunidade de não fazer isso. Muitas vezes a oportunidade de ser útil passa na nossa frente e a gente deixa ela passar. A gente não aproveita. Então, é o homem que não aproveita as oportunidades constantes e diárias que nos aparecem. É necessário, então, castigar o homem em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. E isso acontece, então, porque nós ainda somos rebeldes. Porque nós ainda não entendemos que estamos aqui para evoluir. Ninguém pode voltar atrás no progresso, mas a gente pode estagnar. E algumas vezes a humanidade, ao invés de avançar, ao invés de progredir, ela fica estagnada. Porque fica repetindo os erros de sempre. Somos rebeldes, temos, como diz a palavra do policial, temos alta periculosidade, porque nós somos reincidentes nas nossas faltas. Eu gosto muito de contar uma história dos lobos. Um índio estava contando para o neto dele sobre um combate diário que tem dentro de nós, entre o lobo bom e o lobo mau. O lobo mau seria o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa maledicência, a nossa raiva, nosso ciúme, nossa cobiça, nosso rancor, nossa tristeza, que tudo isso a gente sente. Então, isso está dentro de nós também. Esse seria o lobo mau. O lobo bom seria o nosso amor, a nossa caridade, nosso sentimento de fraternidade, a vontade de fazer algo pelo próximo, enfim, o que a gente tem de bom. E o netinho lá do índio perguntou: mas vô, e quem vence esse combate? Ele respondeu: aquele que você alimenta. Então, nós temos que alimentar em nós os sentimentos bons, o nosso lado bom. Porque todos nós temos o nosso lobo mau e o nosso lobo bom. Vamos ver quem a gente quer alimentar. Pela nossa rebeldia, por a gente alimentar muito o lobo mau, às vezes a gente passa por flagelos. E como flagelos, nem sempre são flagelos que envolvem toda uma coletividade, mas às vezes envolve a nossa família. A gente tem que saber, então, nos melhorar para termos também como reação um mundo melhor, com menos flagelos. Eu voltei à pergunta porque aqui ele fala que é necessário, então, castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Essa palavra castigá-lo, a gente tem que analisar com cuidado, porque o que talvez seja por uma pobreza da língua humana, na verdade é um aprendizado, é uma oportunidade de regeneração, porque o jugo dele é leve e ele cobra em várias parcelas a perder de vista. Ele faz com que a gente quite as nossas dívidas bem aos poucos. Ele, inclusive, dá a oportunidade que a gente quite sem precisar receber exatamente aquilo que a gente fez para o outro. Ele impõe para a gente o dever do amor e da caridade. Então, se a gente aprende a amar, se a gente aprende a exercer a caridade, o jugo fica ainda mais leve e a gente vai se livrando dos flagelos destruidores. Só tem duas formas de crescer: ou pelo amor ou pela dor. Nós vamos escolher.
Nós somos os senhores das nossas vidas. Nós vamos dizer como nós queremos crescer. Nesses flagelos, porém, Allan Kardec continuou perguntando: o homem de bem sucumbe com os perversos. Isso é justo? E eles respondem: durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas após a morte pensa de uma outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto da sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então, essa veste, esse corpo material, tem que começar a ser encarado por nós como um presente. Porque apesar de efêmero, apesar de ser passageiro, apesar de ser perecível, como a gente viu aqui, um relâmpago, o tempo que a gente passa utilizando esse corpo é muito valioso para o espírito. Porque é através desse corpo que a gente tem a oportunidade de crescer. A gente não vem para cá para passar por desafios, provas, para ver se a gente consegue evoluir. Então esse corpo dá a oportunidade que a gente possa trabalhar, que a gente possa exercer a caridade, que a gente possa fazer algo pelo outro. E quando a gente não escolheu essa forma de crescer pelo amor, quando a gente escolheu a dor, o corpo também está ali ajudando a gente. Porque esse corpo vai servir para depurar o espírito com as doenças. As doenças vão começar a surgir. Porque começa no espírito, algo que precisa ser corrigido e que a gente não dobra no nosso orgulho. A gente não corrige. E aquilo vai passando para o nosso corpo, em forma de doença. Então, até a doença, temos que ser gratos por ela. Temos que valorizar o nosso corpo. Seja um corpo perfeito, forte, que pode exercer trabalhos braçais, digamos assim, em prol de si, da família e dos outros. Seja um corpo doente, debilitado. Qualquer um deles é uma graça, a gente tem que aprender a valorizar esse corpo. Nesse sentido, como um presente de Deus. E Kardec continuou perguntando: mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? E eles responderam: se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhes daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos se souberem suportá-los sem lamentar. Não somos vítimas. Nenhum de nós é vítima. Nós somos os autores. Lembrem da ação e da reação. Se algo acontece com a gente, foi porque algo a gente fez. Nada vem por acaso. Não somos vítimas de nada. Ah, mas no trabalho eu sofri uma grande injustiça. Não. Deus não é justo? Aquela injustiça veio para você aprender alguma coisa que precisava ser aprendida. Talvez a caridade moral, para deixar um tolo mais tolo que você falar. Talvez a humildade, porque pode ser algo que mexeu com seus brios, com seu orgulho. Talvez venha para exercitar em você a inteligência para conseguir polidamente, diplomaticamente se sair de uma situação. Enfim, não somos vítimas. E a gente não pode perder a oportunidade do sofrimento por não sabermos sofrer. A gente tem que lembrar do bem sofrer. Se a gente murmura, se a gente lastima tudo que nos acontece, aquele sofrimento que a gente passou não foi válido, a gente vai ter que vivenciá-lo novamente até a gente aprender a passar por ele.
até só sabermos aproveitar o que tem de bom nele. As grandes provas, isso está lá no Evangelho, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Outra coisa que a gente tem que lembrar quando a gente sofre: deixemos de lado as reencarnações compulsórias, né? Porque aí não há tempo de muito projeto. Mas numa reencarnação que não seja compulsória, o espírito escolhe. E dependendo das possibilidades dele no plano espiritual, ele faz escolhas cada vez mais detalhadas de como ele vai vir nessa encarnação. Então, muitos dos nossos sofrimentos foram escolhidos por nós, voluntariamente. Então, nós temos que ser gratos a Deus pela oportunidade. Então agora todo mundo vai sofrer e ficar sofrendo simplesmente, conformados no sofrimento e ficarmos felizes com isso. Não estou falando isso. Nós temos que ser resilientes. Resiliência é a capacidade que um material tem de ser esticado, pressionado, modificado em sua estrutura e voltar ao normal. Então temos que aceitar uma prova, porque a aceitação traz paz de espírito para a gente. Aquele que não aceita, aquele que é rebelde em suas provas, ele não vive em paz, ele consegue aumentar o sofrimento dele. Então temos que ser resignados, porém buscando sempre a melhoria, sempre formas de melhorar. É um trabalho constante. Essa resignação que traz a paz, é porque a gente tem que lembrar que bem-aventurados os aflitos. Ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, vamos exercer o bem sofrer. Se a gente não sabe sofrer e perde a oportunidade daquele aprendizado com lamentações, a gente invariavelmente vai passar por algo muito semelhante de novo, até conquistar aquela habilidade que nos falta. Porque se vem algo assim para a gente, igual um filho da gente, que a gente às vezes impõe alguma restrição, algum castigo para que ele aprenda algo, ganhe alguma habilidade, é isso que Deus quer da gente, que a gente desenvolva as nossas habilidades de humildade, de resignação, de paciência, de tolerância, de indulgência para com os outros. E aí Kardec, nessa mesma questão, ele comenta: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. E aí aqui ele fala, então, dos desencarnes coletivos, que podem ser porque alguns espíritos, vários espíritos, têm débitos semelhantes e naquela encarnação específica coincidiu de haver uma situação propícia para que todos pudessem quitá-la. Nem todo mundo ali pode estar cumprindo o mesmo tipo de débito, pode só ter sido aproveitado uma oportunidade climática, ou seja, como for o tipo de flagelo, para que esse desencarne aconteça. Mas nem todos que vão desencarnar ali, vão desencarnar em iguais circunstâncias de sofrimento. Vão ter aqueles que podem até passar por aquilo tudo, nem desencarnar, mas pode ter sua casa destruída e depois passar por toda uma vida de dificuldade por conta dos problemas advindos daquele flagelo. Pode ter aquele que vai desencarnar, mas vai desencarnar de uma forma mais rápida, mais fácil dentro daquele flagelo. Pode ter outro que desencarne com mais sofrimento. Então, a cada um conforme as suas obras. Cada um vai ter o seu próprio. Ainda que
de forma coletiva. E a espiritualidade, os espíritos benfeitores, sabem quando algo assim vai acontecer e já montam postos de socorro. Já ficam ali preparados, não dá para ver bem, mas são vários espíritozinhos ali naquela luz, já ficam ali preparados para receber, para auxiliar esses espíritos que estão desencarnando juntos. Os flagelos não seriam, Kardec continua perguntando, igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras? E eles respondem: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. E aí tem a história da vaquinha, não sei se vocês conhecem. Tinha uma fazenda, uma família de fazendeiros, uma fazendinha que tinha uma vaquinha. E essa vaquinha dava leite e eles viviam do leite da vaquinha. Eles tanto bebiam o leite da vaquinha como vendiam esse leite para poder obter o resto do seu sustento. E conta a lenda que um sábio apareceu por lá e pediu para o aprendiz dele empurrar a vaquinha no precipício. Ele ficou meio receoso, mas o mestre dele estava dizendo, ele foi lá e empurrou a vaquinha. Com muito sofrimento no coração por estar destruindo a fonte de renda da família. Anos depois eles voltaram nessa fazendinha, e a fazendinha, que era simples, pequenininha, estava próspera, bonita, muito campo, muita coisa, e eles ficaram sem... O aprendiz ficou sem entender e chamou alguém e perguntou: cadê aquela família que morava aqui? Porque ele não acreditava que pudesse ser a mesma família. Ele disse: não, somos nós. Sem a vaquinha, que trazia uma zona de conforto para aquela família, eles começaram a exercitar a inteligência. Então, o que parecia um flagelo para eles, na verdade, foi uma bênção. Porque fez com que eles criassem mecanismos para fazer aquela terra produzir. Começaram a plantar. Com o dinheiro da plantação, compraram outros animais, outras vaquinhas. E aí eles começaram a vender mais leite, começaram a ter mais renda e começaram a prosperar. Porque a primeira vaquinha morreu e acabou a zona de conforto deles. Então, às vezes, os flagelos vêm para forçar esse tipo de crescimento a gente. Às vezes, um povo não está evoluindo na velocidade que se espera, vem um flagelo para balançar as inteligências e fazer com que nós, pessoas encarnadas, criemos formas de nos sair dos problemas. Dentro dessa mesma pergunta, ele continua falando que, ao mesmo tempo que esses flagelos permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se essa pessoa não for dominada pelo egoísmo. Então, o flagelo, além de ter essa função de exercitar a nossa inteligência para que a gente possa progredir intelectualmente, ele também ajuda a gente a progredir moralmente. Talvez todo mundo lembre aqui do desastre que aconteceu em Mariana, que foi rompida uma barragem da mineradora, vocês lembram? Minas Gerais? Pronto. Uma avalanche de lama cobriu a cidade, destruiu a cidade, muitas mortes, muita gente desabrigada, uma verdadeira catástrofe, um verdadeiro flagelo. E nessa destruição, nesse mar de lama que se formou, além do impacto ambiental, além de toda a perda de recursos, que a cidade foi uma cidade que ficou sob lama. Aí vieram os atos de solidariedade, aí vieram as manifestações de caridade. Gente do país inteiro começou a enviar doações. Pessoas das redondezas viajaram até lá, foram para lá para ajudar. Profissionais de saúde foram prestar atendimento aos feridos. Foram oferecer treinamento a pessoas da comunidade. Então, a caridade, ela veio em função de um flagelo.
O flagelo motivou o sentimento de amor ao próximo, de necessidade de fazer algo pelo outro, nas pessoas daquela região e até de um país inteiro. Da mesma forma aconteceu no Haiti, no terremoto que teve. ONGs variadas foram até lá, tanto para prestar socorro como para promover treinamento para os nativos, para que eles pudessem ajudar e multiplicar aquele auxílio, aquela ajuda. Então, o que inicialmente a gente vislumbra só morte e destruição, na verdade vem lado a lado com os movimentos de solidariedade. Um flagelo desse, muitas vezes, desperta um coração adormecido. Muitas vezes a pessoa está ali sem problema nenhum, sem pensar no próximo, sem necessidade de sequer pensar no outro, e de repente vem um flagelo e sacode. Preciso fazer algo por alguém, por essas pessoas. E Kardec continua perguntando: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los. Aqui a palavra conjurar está vindo como prevenir. Se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mais ainda, esses males são geralmente agravados por indolência do homem. Então, o homem, ele tem a capacidade de prevenir boa parte dos flagelos. Como hoje a gente realmente já consegue. Com vacina a gente consegue prevenir várias doenças. Com o avanço dos estudos meteorológicos, a gente consegue prever furacões, a gente consegue prever algumas coisas e se preparar para elas. Mas muitas vezes o próprio homem é imprevidente. Muitas vezes o próprio homem, sabendo dos riscos, continua ocasionando danos ao planeta e danos a si próprio e àqueles que estão à sua volta. Então, da mesma forma que o homem pode prevenir muitos dos males, ele também pode agravar, ele pode piorar. Nós somos os donos do nosso destino. Apenas nós podemos modificá-lo. Eu estava vendo uma palestra do Divaldo, e ele falou isso, eu achei muito interessante, que ele dizendo que ninguém pode mudar o curso da vida de ninguém. Só nós mesmos. Porque já que tudo que acontece com a gente, nós não somos vítimas, aconteceu porque algo a gente fez em algum momento que motivou aquilo, ou deixamos de fazer, porque a gente também tem que responder pelo bem que a gente deixou de fazer, não só pelo mal que não se fez. Então, nós somos os senhores, nós decidimos. Nós escolhemos o caminho. E só nós podemos modificar aquilo que vai nos suceder daqui para frente. Ah, mas somos muito devedores, todos nós somos, isso é uma coisa muito difícil. Não. Podemos fazer um novo fim a cada momento. Não foi isso que Chico disse para a gente? Então, aquele início, aquele começo, a gente está feito, não pode voltar atrás. Mas um novo fim é a todo momento. Temos que usar o nosso livre-arbítrio como um presente. Acho que passou uma. Pulou uma. Na antiguidade, era comum que as pessoas, na Europa medieval, era comum que as pessoas jogassem seus dejetos pela janela. Porque não tinha fossa, não tinha saneamento. E uma cidade medieval, ao contrário do que os filmes mostram, de que aquela coisa glamourosa, romântica, na verdade era muita lama e sujeira. Porque não tinha limpeza, não tinha os serviços garis, não tinha saneamento, não tinha nada. Nessa primeira foto ali, vocês não vão conseguir talvez ver bem, mas tem uma pessoa na janela jogando um balde. Ali são dejetos.
E jogava na rua mesmo, porque não tinha nem onde jogar. Quem tinha um pouquinho mais de riqueza, ou morasse perto de um rio, fazia esses banheirinhos assim. Talvez não está dando muito bem para ver, mas é uma casotinha em que a pessoa senta ali e aí os dejetos, as fezes caem direto no rio. Aqui era o máximo de higiene, chique, luxo puro. E as pessoas até usavam sapatos com salto, que era para não encher o pé de lama e dejetos. Essa falta de higiene ocasionou um século de doença lá na Europa medieval. Cidades como Londres, Paris, foram assoladas pela cólera. E a cólera matou muita gente naquela época. Foi realmente um verdadeiro flagelo destruidor. E apareceu um cientista, então esse flagelo veio para motivar a inteligência. Apareceu um cientista chamado John Snow, lá em Londres, que ele conseguiu mapear, mapinha ali mostra os casos de cólera. Ele viu que os casos de cólera eram maiores perto das bombas d'água. Então as bombas contaminadas, a água contaminada com os dejetos, ele começou a mapear isso, pegou aquela água, foi estudar e descobriu a bactéria da cólera. Ele descobriu o vibrião ali dentro. Então, com todo um trabalho epidemiológico e de conhecimentos médicos, de microbiologia que ele tinha, ele pôde ajudar em muito. Numa época que acreditava-se que a cólera era causada por miasmas. Então, ele conseguiu descobrir que, na verdade, era por uma bactéria, pela água suja desses dejetos. E por causa deste homem incansável, contra tudo e contra todos, porque ninguém acreditava nele, todo mundo só acreditava nos miasmas, ele conseguiu modificar o meio dele e o mundo, na verdade, porque a partir daí surgiu o saneamento básico. E Londres passou a ser saneada, e todas as outras cidades da Europa também, e isso passou para o mundo. E não só a cólera, mas várias outras doenças ocasionadas pela falta do saneamento foram evitadas. Então foi um flagelo que fez com que o homem evoluísse, que o homem exercitasse sua inteligência e buscasse uma forma de resolver o problema, como de fato aconteceu. Essa foto aqui é para mostrar para vocês como era a rua lá. Então, que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência? E quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Então, nós ainda não conhecemos o potencial da nossa inteligência. A gente não usa nem a metade do nosso poder. E isso não é nem o espiritismo que diz para a gente, não. A medicina já disse isso faz tempo. A gente não utiliza, a gente subutiliza o nosso cérebro, as nossas potencialidades. Quando a gente souber utilizar tudo, e em benefício do outro, em benefício de todos, não só do nosso, aí sim a gente vai começar a progredir. Além dessas catástrofes naturais, como da peste, das enchentes, a gente tem os nossos flagelos ocasionados pelo homem, ocasionados por nós. Infelizmente, esses flagelos, eles são comuns até hoje. Quando eu era pequena, que eu escutava falar de guerra, eu imaginava que quando eu fosse adulta não fosse existir mais guerra. É uma pena que tenha sido engano, porque as guerras são realmente um fato muito atual. Fazem parte da nossa atualidade. E ele pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe aliá-la à humanidade. Então, as guerras, elas foram necessárias para o mundo ainda
pouco evoluído que nós éramos no passado. Foi necessário que houvesse guerra para que a humanidade progredisse em vários aspectos, no avião, na busca de tratar as doenças. De uma forma geral, a gente evoluiu muito da parte científica por conta de guerra. Mas ai daquele por quem vem a guerra. Então, passou essa fase que havia necessidade da gente crescer por guerra. Agora a gente pode crescer sem precisar da guerra. Estamos cada vez mais instruídos. Cada vez mais é dado para a gente a oportunidade de fazer diferente, de evoluir sem precisar maltratar ninguém com isso, sem precisar fazer mal a ninguém. E nas guerras, a gente sempre pensa naquilo que vem junto à destruição, que são aquelas pessoas que conseguem aproveitar a guerra para exercitar a caridade, o amor ao próximo. Não dá para deixar de falar dos Médicos Sem Fronteiras, que mesmo não havendo guerra, onde há flagelo, onde há fome, onde há miséria e doença, eles estão lá, deixam suas famílias e vão lá em busca de ajudar quem quer que seja. A guerra faz com que nasçam movimentos de solidariedade, os jovens europeus indo nos campos dos refugiados para poder oferecer um pouco de alegria, um pouco de alimento, levar algum tipo de conforto a essas pessoas. Aqui é o caso de uma garotinha síria de 12 anos, que ela ficou paralítica na Síria, na guerra, e ela agora se tornou uma conselheira para as outras meninas sírias que vêm para o campo de refugiados. Então, a caridade, ela parte não só de quem está de fora. Mesmo quem está dentro, ao invés de nutrir apenas ódio por quem ocasionou aquilo tudo, a pessoa pode modificar o que está à sua volta. Ser útil, ajudar de alguma forma. Essa moça tinha tudo para estar revoltada. E ela está conseguindo auxiliar e ajudar as outras crianças para que não fiquem traumatizadas. Então, a guerra, ela vai desaparecer do mundo quando o Evangelho conseguir iluminar todos os corações humanos. Quando a gente conseguir utilizar o conhecimento do Evangelho a nosso favor em favor da humanidade, a gente vai conseguir modificar a forma de resolver conflitos, a forma de resolver problemas. E aí vem a lei do progresso. Porque assim como a lei da destruição, a lei do progresso é uma necessidade. O progresso, ele é incessante no campo moral, no campo intelectual. Então, às vezes os flagelos, eles vêm realmente como os meios de impulsionar esse progresso, tanto no individual como no coletivo. E essa mudança da condição de espíritos moralmente imperfeitos para espíritos regenerados, ela é urgente, na verdade. Nosso planeta está mudando. A gente tem que escolher se a gente quer continuar nele ou ter que partir, arrumar as malas e partir para um mundo expiatório. Aqui, muitos desastres estão acontecendo recentemente, vão continuar acontecendo, porque o mundo precisa mudar. O mundo está deixando de ser mundo de expiação para virar um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, os espíritos, eles não são perfeitos ainda, mas eles já têm o conhecimento do que é bom, do que é mal, estão interessados em conseguir se modificar, em conseguir se melhorar. Espíritas, orai e vigiai, não é assim? Então, quando a gente começar a se vigiar, a sermos vigilantes para com os nossos atos, aí a gente vai estar começando a caminhar para um mundo de regeneração de fato. A gente tem que ver a humanidade como um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Então, quando nós, cada um, estiver regenerado,
a humanidade vai ser regenerada. Aquelas leituras apocalípticas de destruição do mundo, nada mais é que isso. Não é a Terra que vai implodir e desaparecer, não é isso. É o mundo de expiação que hoje a gente vive, que aparentemente o mal se sobressai, aparentemente. Esse mundo vai ser destruído. Porque os espíritos que vão reencarnando aqui na Terra, graças a Deus, vão ser espíritos cada vez melhores. Os que estão agora encarnados vão ter que aprender a se modificar. Nós vamos precisar aprender a nos modificarmos, se a gente quiser continuar por aqui. Então, a lei do progresso, numa esfera individual, diz, entre outras coisas, isso aqui é uma parte do livro Justiça Divina de Emmanuel, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagra às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Então, a gente tem que agradecer a Deus todo dia a oportunidade de servir, a oportunidade de poder trabalhar, a oportunidade de fazer alguma coisa por nós, por alguém. Temos que ser gratos o tempo inteiro e não deixar a oportunidade escapar, que ela passa na nossa frente igual um cavalo selado. A gente tem que montar e cavalgar, aproveitar a oportunidade. Então eu pergunto para vocês, os flagelos destruidores são punição ou uma bênção? Um autor, Hamed, diz que a função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências, recriando novos roteiros em sua existência. Então, a gente pode modificar velhos hábitos, velhos vícios a todo momento. Mudar os roteiros da mesmice que a gente faz diariamente. A gente pode fazer diferente, todo dia. É um novo amanhecer, uma nova oportunidade, todo dia. A gente tem que aproveitar, para que flagelos não sejam necessários. Lembre, os flagelos eles vêm quando a humanidade precisa alavancar o progresso. Mas se a gente progredir, não precisa de flagelo. Por que flagelo? Então vamos optar pelo trabalho. Trabalhar por nós, trabalhar pelos outros. E que a luz divina brilhe em todos nós sempre. Agradecemos a nossa irmã Vanessa, falando sobre os desastres, né? Os tsunamis das nossas vidas, que é necessário. Não é castigo de Deus, porque Deus nunca castigou ninguém. É apenas uma limpeza no planeta, que é justa e necessária. Vamos elevar o pensamento a Jesus e agradecer a oportunidade que Ele nos dá, pelo ontem, pelo hoje, pelo amanhã e pelos dias que virão. Sabemos que a necessidade de progredir é uma lei divina. Retroagir nunca, um passo à frente. Essa é a lei. Jesus amigo, nosso planeta chora e sofre a iniquidade dos seus habitantes, pelo atraso, pelo comportamento e por tudo que nos cerca. Pedimos aos irmãos amigos, a espiritualidade amiga, que nos ampare hoje e amanhã e sempre. Sabemos que somos merecedores do que estamos passando. Sabemos também que o teu amor é grande. E estamos naquela.
que o Senhor mesmo falou: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Com certeza, mestre, todos nós estamos sobrecarregados. Pedimos aos espíritos mentores dessa casa para darmos por encerrada a primeira parte e passamos para a segunda, que é o passe. Fica conosco mais uma vez, mestre amado. Voltemos às nossas casas e boa noite a todos. Graças